todos, muito boa noite. Está a começar o telejornal da televisão São Tomense. Veja agora o destaque das principais notícias que fazem atualidade nesta segunda-feira. Presidente da Assembleia Nacional dá posse aos novos membros da Comissão Eleitoral Nacional. Polícia Econômica apreende arroz do Japão. O Sindicato dos Trabalhadores do Estado quer que o governo faça uma sindicância ao setor do IMAP e ao projeto do Porto de Águas Profundas. Tropas africanas treinam para combater o Boko Haram. O presidente da Assembleia Nacional empossou hoje os novos membros da Comissão Eleitoral Nacional. Na sua intervenção, José Diogo enalteceu o bom desempenho da comissão cessante durante a organização das eleições no país e desafiou a nova equipa a fazer melhor nos próximos compromissos eleitorais. Entraram em funções os novos membros da Comissão Eleitoral Nacional. A equipa encabeçada pelo diplomata de carreira, Alberto Pereira, foi empossada esta segunda-feira pelo Presidente da Assembleia Nacional, José Diogo. O novo Presidente, que já representou o Ministério dos Negócios Estrangeiros na Comissão Eleitoral Nacional por várias vezes, diz estar à altura de conduzir os destinos da referida instituição, considerada hoje um dos pilares da democracia moderna. E assumo solenemente o compromisso de colocar à disposição desta nação que me viu nascer todo o saber e a experiência que detenho em matéria eleitoral, fruto de trabalhos efetuados na Comissão Eleitoral Nacional, instituição que tive o privilégio e a honra de servir como membro por diversos mandatos em representação do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, fruto igualmente da minha experiência profissional, em que, aliada à minha carreira enquanto diplomata, tive o privilégio de ser chamado repetidas vezes para assessorar organizações internacionais e intergovernamentais e observar atos eleitorais em diversos cantos do mundo, em representação das Nações Unidas, União Africana, CPLP, CAC, ESA, etc. No seu discurso, Alberto Pereira felicitou o antigo Presidente da Comissão Eleitoral Nacional, Vítor Correia, e a sua equipa pelo bom trabalho realizado nos distintos atos eleitorais que tiveram lugar no país e que mereceram reconhecimento das organizações internacionais. Um tributo que mereceu também a atenção do Presidente da Assembleia Nacional, José Diogo, no ato de empossamento dos novos membros da Comissão Eleitoral Nacional. Em primeira instância, me dirigir aos anteriores membros, reconhecer nele todo o serviço, toda a dedicação que tiveram para permitir que se realizassem as eleições de 12 de outubro de uma forma reconhecida pela comunidade internacional, transparente e justa. E eu acho que esses são os exemplos a seguir. Portanto, quando há um grupo, o cidadão nacional envolvido em trabalhos para a nação e acaba por fazer uma prestação que é reconhecida mundialmente, e nós devemos enaltecer isso. Daí que eu faço questão de dizer, olha, está aí uma experiência que a anterior comissão tudo fez, no sentido de nós temos as eleições realizadas e muito bem feitas e transparentes e justas. Então cabe também a essa nova comissão servir de exemplo e fazer melhor do que a anterior comissão fez. O desafio está lançado e o primeiro teste deve acontecer no próximo ano com a organização das eleições presidenciais. Ciente disto, o novo Presidente da Comissão Eleitoral Nacional espera apenas ter meios à altura para trabalhar. Que a Comissão Eleitoral Nacional é um órgão independente que exerce suas competências relativamente a todos os atos de recenseamento e de eleição para órgãos de soberania do poder autárquico, especial e local. Não obstante, as limitações orçamentais que o país tem conhecido, agravadas pela atual conjuntura econômica mundial, estamos cientes de que para o cumprimento cabal desta emanação legal, necessário se torna que a Comissão Eleitoral Nacional seja alocada aos meios, nomeadamente instalações condignas, recursos humanos, técnicos e financeiros à altura do desafio. O novo Presidente da Comissão Eleitoral foi empossado pelo Presidente da Assembleia Nacional. A cerimónia, que decorreu na Sala de Audiências do Palácio dos Congressos, foi testemunhada pelo Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares, Afonso Varela, e por alguns membros da Comissão Eleitoral Nacional cessante. A informatização dos serviços do Parlamento São Tomense foi o assunto que dominou o encontro esta segunda-feira no Palácio dos Congressos entre o Presidente da Assembleia Nacional, José Diogo, e o assessor informático da Assembleia da República Portuguesa, José Viegas de Abreu.
A área de informática foi privilegiada no âmbito da cooperação entre o Parlamento Santomense e a Assembleia da República Portuguesa. A emissão de serviço ao São Tomé e Príncipe para dar início ao projeto de informatização dos serviços da Assembleia Nacional. João Viegas de Abreu, assessor da imprensa da Assembleia Nacional da República Portuguesa, encontrou-se esta segunda-feira com o presidente do Parlamento Santomense, José Diogo. Falámos sobre o objetivo específico da missão, que versa duas componentes. Uma componente de recolha de informação e levantamento das necessidades visando o desenvolvimento do plano estratégico de sistemas de informação da Assembleia Nacional e outra componente de transmissão de algum conhecimento na ótica das boas práticas na área das tecnologias que permitem a que, com poucos recursos, possa fazer com que os deputados consigam se aproximar um pouco mais dos cidadãos, utilizando as tecnologias de informação e tornar o próprio trabalho parlamentar algo muito mais transparente e mais amigável, tanto para o cidadão que elege o deputado e que ele o representa cá e que tem interesse em saber o que é que o deputado está a fazer, particularmente na componente que diz respeito à supervisão da atividade do governo. Portanto, uma das funções do Parlamento é, portanto, supervisionar a atividade do governo, transmitir aos cidadãos aquilo que ele verifica no que é a atividade do governo, utilizando recursos informáticos para isso. Para isso, para além de vários encontros de trabalho que a delegação do Parlamento Português tem agendado, os deputados vão beneficiar de uma formação na área de informática e nesta terça-feira, com apoio da China Taiwan, será distribuído aos mesmos computadores portáteis. Como sabem, hoje em dia há imensas redes sociais em que grupos de santomenses discutem e partilham informação sobre o país no seu geral. O que nós estamos a querer é que essa discussão, essa partilha de informação seja extensível também aos senhores deputados. Razão pela qual os senhores deputados vão ser disponibilizados um equipamento portátil para cada deputado e com a disponibilização de formação e recursos necessários para que eles possam estar conectados na rede 24/24 e interagir de forma direta com as pessoas que eles estão a representar no Parlamento, que são os cidadãos de São Tomé e Príncipe. Parlamento santomense e português dinamizam cooperação na área de informática. A Polícia Econômica apreendeu certa quantidade de arroz do Japão que estava a ser comercializado a preço especulativo. A fiscalização vai continuar e a polícia deixa um alerta. Todos que forem apanhados a especular serão punidos. São cerca de 170 quilos de arroz do Japão que foram apreendidos nos arredores do mercado municipal. Estavam a ser comercializados a preço especulativo de 15 mil dobras e em recipientes, ou seja, canecas viciadas. A Polícia Econômica fala de práticas anti-econômicas. Para além do não cumprimento dos valores estipulados pelos organismos que coordenam as atividades econômicas, também constatamos a existência de utensílios de pesagem adulterados, ou seja, o consumidor final comprava 1 quilo de arroz quando na verdade estava a comprar por menos, a quantidade era inferior. Então haviam várias práticas que eram antieconômicas. O arroz foi apreendido, mas os infratores puseram-se em fuga. Eles não têm registros, então não é fácil a gente aprender. O que se conseguiu fazer foi apreender o produto e, posteriormente, vai se doar a instituições de caridade. O governo estipulou em 13 mil dobras o quilo do arroz do Japão e a Polícia Econômica deixa um alerta. Que vendam o produto a preço pré-estabelecido pelas autoridades competentes nesse domínio. Caso contrário? Caso contrário, proceder-se junto a outras forças, mais concretamente a Polícia Nacional, ações visando reprimir, coibir todas as práticas antieconômicas, ou seja, vamos aprender o arroz e também aprender as pessoas que cometeram tais práticas que constituem práticas antieconômicas e crimes contra a economia nacional. A população é também chamada a colaborar denunciando os infratores.
Especialistas na área da migração e representantes de organismos públicos reúnem-se em Lisboa para debater os direitos sociais dos imigrantes em Portugal. O Sindicato dos Trabalhadores do Estado quer que o governo faça uma sindicância ao Instituto Marítimo e Portuário IMAP. Aurélio Silva, secretário-geral do STE, garantiu hoje numa conferência de imprensa que já foi feita uma solicitação para o efeito junto ao Executivo. IMAP e Porto de Águas Profundas são as instituições que o presidente do Sindicato dos Trabalhadores quer que o governo faça uma sindicância para constar que, a seu ver, existem fortes indícios de corrupção e dilapidação dos bens públicos. Aurélio Silva considerou ainda que, ao longo de 10 anos, a direção do IMAP não revelou capacidade de melhor dirigir o setor, por isso propõe a suspensão imediata da sua direção. O setor do IMAP tem sido dirigido com a ausência de um controle eficaz do Estado, tais como depósito de cobrança fora do Banco Central, e que permite ações viciosas, emprego por conveniência, salário atribuído sem critérios, enfim, é propriedade do alheio, com fins ilícitos, e é nesta ordem de ideia e no espírito de melhor organizar e servir a nação santomense, é que sugerimos ao Governo uma sindicância ao setor do IMAP, Instituto Marítimo e Portos de Águas Profundas. Aurélio Silva exortou ainda ao Governo para apurar também quem anda a emitir cédulas marítimas ilegais no país para barcos que operam com documentos ilegais em nome de Santo Tomé e Príncipe nas águas internacionais. Não entendemos, porque o país carece de uma base de dados nacional sobre o registro de navios com bandeiras santomense, bem como informações sobre o paradeiro de várias centenas de barcos que alvoram a nossa bandeira e matrícula nas águas internacionais sem controle do registro do IMAP e das autoridades nacionais. É preciso tomar medidas para que a soberania nacional, o respeito e a integridade marítima de São Tomé e Príncipe seja um facto perante a comunidade internacional. Perante os factos acima apontados, e por tratar de um setor que muito poderia contribuir para o PIB nacional, Produto Interno Bruto, urgente se toma a tomar medidas para a sua melhor organização e eficácia. Tratando-se de uma direção que ao longo de 10 anos não revelou a capacidade de melhor dirigir este setor com melhor resultado da sua produção, propomos a suspensão imediata desta direção, aliada a uma auditoria para apuramento da sua situação financeira. Relativamente ao projeto do Porto de Águas Profundas, o líder do Sindicato dos Trabalhadores do Estado considera que devem ser dadas explicações sobre as despesas do Estado feitas até o momento. Por isso, Aurélio Silva exige do Governo uma sindicância ao referido projeto. Porque a massa trabalhadora precisa estar informada sobre a integridade dos bens que envolvem fundos do Estado, sobretudo no que visa a geração de emprego. Vimos muito respeitosamente solicitar ao Governo uma intervenção exemplar para, através de uma sindicância credível, apurar os seguintes. Primeiro, o paradeiro do financiamento americano e não só. Todos os outros financiamentos até então investidos no processo do Porto de Águas Profundas. A título de exemplo, sabemos que em 2006 o governo americano celebrou com o então Ministro das Obras Públicas um financiamento direto para estudos de viabilidade do Porto no montante de cerca de 2 milhões de dólares para iniciar o processo. Para o efeito, foi criado um gabinete de prestação de serviços, denominada GIP, que funcionou em conjunto com uma sociedade privada denominada Socogesta. No entanto, nunca fomos informados publicamente sobre o paradeiro ou a forma como foram utilizados estes fundos. Para o efeito de averiguação, vimos muito respeitosamente solicitar ao Governo o seguinte. Primeiro, uma explicação pública
sobre a utilidade e prestação de um serviço privado, isto é, socogeste, na intervenção dos assuntos do Estado, com agravante a este nível. Segundo, uma sindicância profunda sobre os fundos americanos dado ao país em 2005 e todos os investimentos do Estado santomense para o efeito. Terceiro, situação atual de portos de águas profundas. Especialistas na área da migração e representantes de organismos públicos reuniram-se em Lisboa para debater os direitos sociais dos imigrantes em Portugal. A equipa da TVS esteve na Fundação Calouste Gulbenkian e traz mais informações sobre o evento. Migrações e direitos sociais em Portugal, as novas desigualdades em tempo de crise. Esta temática foi debatida num colóquio realizado na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. O tema tem a ver mesmo com as preocupações diárias desse novo modelo ou desse novo contexto que estamos a viver, influenciados por essa crise que extravaga, portanto, a Europa, e que Portugal não fica indiferente a isso. Esta iniciativa da Federação das Associações Cabo-Verdianas em Portugal visou sobretudo debater os problemas dos imigrantes em Portugal. Que são idênticos aos dos portugueses, porque a crise afeta todos, o desemprego afeta todos, não escolhe nacionalidades, mas que no caso dos imigrantes ela é bem mais acentuada, porque nós não temos aqui uma retaguarda familiar, estamos deslocados e há certos indicadores que nos faz sofrer, por assim, mais do que os portugueses. Este colóquio juntou à mesma mesa representantes de várias associações de imigrantes, sindicatos e entidades portuguesas. Tivemos 4 painéis distribuídos com as várias entidades que estão ligadas à vida da imigração, entidades oficiais ou oficiosas, associações de imigrantes ou representações das comunidades imigrantes, e o objetivo desse debate era simplesmente falarmos sobre os assuntos que nos preocupam. Eu gostaria que São Tomé também estivesse aqui representado, como os outros também, como Cabo Verde, Angola, Ucrânia e mais, apresentaram aqui a pôr os seus problemas. Foi um excelente trabalho da Federação, porque tocou vários aspectos das migrações. A habitação, a segurança, a governabilidade das migrações e segurança social. Eu creio que eles estão de parabéns, estamos todos de parabéns. Há conclusões que ainda vão chegar e que depois serão alvo de trabalho posterior. Eu creio que foi um excelente trabalho deles. Para a deputada Celeste Correia, do Partido Socialista, os sucessivos governos de Portugal têm sabido lidar minimamente com a problemática da imigração. O meu medo é que, sob capa do combate ao terrorismo, que nós possamos regredir nesse trabalho que tem sido feito. É o meu medo e espero que esse meu medo não se concretize. Até porque consta que o Governo já tem um novo projeto de lei que consta algumas medidas mais restritivas, sobretudo para a aquisição da nacionalidade portuguesa. Exatamente. Na última quinta-feira, no Conselho de Ministros, foi aprovado restrições à aquisição da nacionalidade por naturalidade, por necessidade de combate ao terrorismo. Eu acho bem que se combate ao terrorismo, mas que não sirva de capa para restringir as conquistas dos imigrantes. Promovido pela Federação das Organizações Cabo-Verdianas em Portugal, este certame serviu para refletir sobre as dificuldades que os estrangeiros enfrentam, sobretudo na conjuntura de crise. O balanço foi positivo e deste colóquio sairá um caderno de recomendações. Jerónimo Muniz, com imagens de Nilton Medeiros, TVS, no colóquio Migrações e Direitos Sociais dos Imigrantes em Portugal, no colóquio realizado aqui na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. As forças norte-americanas estão a treinar militares do Tchad para combaterem os extremistas do Boko Haram, o grupo rebelde que ameaça a paz e a segurança na sub-região da África Central.
Em pleno deserto do Saara, elemento das forças especiais norte-americanas treinam soldados do Tchad para combater os islamitas do Boko Haram. Reino Unido e Espanha são outros dos países que enviaram instrutores militares para preparar as tropas africanas que vão combater o grupo extremista. Um elemento da secção antiterrorista das Forças Armadas tchadianas diz que o Boko Haram é uma milícia de civis que não poderá resistir a um exército bem organizado. Na Nigéria, os militares disseram no sábado ter recuperado o controle da cidade fronteiriça de Baga, mas no domingo os extremistas desmentiam a informação através das redes sociais. No fim de uma digressão pela região, o chefe da diplomacia francesa disse que o seu país vai secundar o pedido da União Africana para que o Conselho de Segurança da ONU apoie a força conjunta de Nigéria, Tchad, Níger, Camarões e Benin contra o Boko Haram. No leste da Ucrânia, o cessar-fogo continua preso por um fio. O exército ucraniano acusa a Rússia de continuar a armar os rebeldes pró-russos que estão a fortalecer as bases fora da cidade de Debaltseve. Se as duas partes estão a cumprir o acordado no que toca à retirada da artilharia pesada da linha da frente, os rebeldes pró-russos estão a fortalecer as bases fora da cidade de Debaltseve, palco dos últimos combates antes da entrada em vigor da trégua. O exército ucraniano acusa a Rússia de continuar a armar os rebeldes. Contradizendo o acordo de Minsk, a Rússia continua a armar os rebeldes na região de Donbass. Segundo informações de que dispomos no dia 21 de fevereiro, chegaram 60 unidades de blindados, incluindo tanques e veículos de combate, vindos da Federação Russa à estação ferroviária de Amskovska, da região de Donetsk, diz Andriy Lysenko, porta-voz do exército ucraniano. Lysenko não ficou por aqui e falou também das duas colunas de um total de 47 caminhões de mercadorias transportando munições que foram vistas na região de Luhansk. Os rebeldes acusam as tropas ucranianas de também não respeitarem o cessar-fogo. Todos os dias, de manhã e à noite, há tiros de morteiros e obuses. Os tanques disparam contra nós. Numa aldeia aqui perto, há bombas no chão que ficaram por explodir, conta um soldado rebelde. A União Europeia pode agora decretar novas sanções à Rússia se provar o envolvimento direto de Moscovo no armamento dos rebeldes e a continuação da quebra do cessar-fogo. O Ministério das Finanças grego enviou este domingo uma carta de 3 páginas a Bruxelas com as reformas que pretende realizar. Segundo o governo grego, algumas delas não são negociáveis. Uma carta de 3 páginas foi enviada este domingo pelo Ministério das Finanças grego a Bruxelas com as reformas que pretende realizar para que as instituições façam uma avaliação inicial. O objetivo é que as instituições enviem observações e assim possam moldar a proposta que Atenas vai apresentar esta segunda-feira às instituições europeias para conseguir prolongar o financiamento ao país por mais 4 meses. Fontes governamentais asseguram que a intenção do executivo de Alexis Tsipras é não aceitar quaisquer cortes nos salários e pensões. Eu não tenho nada a temer, como não tenho dinheiro, não estou preocupado, talvez seja por isso. Não tenho depósitos, não estou preocupada. Sou da classe média que nunca teve muito dinheiro. Vivemos o dia a dia. Não estou preocupada e confio no governo, disse um habitante de Atenas. O ministro do Estado, Nikos Papas, advertiu que algumas reformas que o governo grego irá apresentar esta segunda-feira não são negociáveis e são uma questão de soberania nacional. Na Hungria, as eleições de uma circunscrição no oeste do país ditaram o fim da maioria qualificada do partido de Viktor Orbán no parlamento. O partido Fidesz de Viktor Orbán perdeu a maioria qualificada no Parlamento da Hungria. A maioria de 2/3 estava segura por apenas um deputado. As eleições na circunscrição de Veszprém, no oeste do país, ditaram o fim. Este repórter da Euronews explica: foi um resultado simbólico. Pouca gente esperava que o candidato da oposição pudesse ganhar. Há um ano, Tibor Navracsics, atual comissário europeu, venceu com uma vantagem de 20 pontos percentuais à frente do candidato da esquerda.
As 3 adolescentes britânicas, foragidas desde o início da semana, depois de embarcarem para a Turquia, poderão ter cruzado a fronteira síria na sexta-feira. Segundo fontes turcas citadas pela imprensa britânica, Shamim Bergun, Khadija Sultana e Amir Abbas, com idades entre 15 e 16 anos, teriam sido vistas na cidade síria de Tal Abyad, controlada pelo grupo Estado Islâmico. Uma colega das adolescentes afirma: "Quando as vi há umas semanas, não notei nada de particular. Elas são muito religiosas, mas nunca falamos do tema. Elas conseguiam sempre ter um argumento que ninguém conseguia contestar, pois são muito espertas, mas não estava à espera de algo assim." A fuga das 3 adolescentes ocorre semanas depois do governo britânico ter reforçado os controlos nos aeroportos para evitar a fuga de candidatos a jihad para território sírio. As autoridades tentam agora apurar como é que as jovens puderam contornar os controlos fronteiriços em Londres e Istambul. Para o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, William Hague, todos são responsáveis em casos como este, das famílias aos líderes religiosos, passando pelos serviços de segurança. Tenho certeza que têm lições a tirar por cada pessoa que viaja para a Síria, mas não quero tirar conclusões precipitadas sobre a responsabilidade desta situação. Segundo a imprensa britânica, as 3 jovens teriam passado 2 dias em Istambul antes de cruzarem a fronteira alegadamente com passaportes sírios. Cerca de 50 mulheres britânicas e mais de 550 mulheres europeias teriam já empreendido a mesma viagem nos últimos meses. Centro Olimpáfrica de Folha Verde vai passar a formar atletas de 5 modalidades desportivas. Segunda parte do telejornal, antes do final do ano, o Centro Olimpáfrica de Folha Verde vai passar a formar atletas de 5 modalidades desportivas. Os materiais para apetrechar o centro já estão no país e em breve as obras de reabilitação e vedação do espaço terão seu início. O Centro Olimpáfrica de Folha Verde vai ser transformado num centro de alto rendimento e de formação para jovens em diferentes modalidades esportivas: futebol, atletismo, voleibol, basquetebol e handebol. O projeto está a ser concebido e para breve as obras de reabilitação e modernização deste espaço terá lugar. Para que haja aqui no centro permanente treinamentos para futebol. Recebemos também o kit de atletismo, treinamentos para atletismo. Aproveitarmos também para termos aqui o basquetebol e possivelmente o handball. E permanente, portanto, seja aqui um centro de formação. E o que nós estamos a pensar, por exemplo, ao nível de futebol, é os melhores jogadores de todas as escolas de futebol estarem aqui nesse centro, tipo uma seleção, que vai se trabalhando os jovens permanentemente, e o Comitê Olímpico está a criar condições de transporte e tudo para permitir, por exemplo, transportar esses jovens para esse centro, e haverá aqui um treinador de manhã e à tarde para ocupar-se desses jovens. Portanto, queremos com isto dar uma nova filosofia, que é necessário formar-se jovem. O Campo Olimpáfrica de Folha Verde foi eleito pelo Comitê Olímpico de São Tomé e Príncipe porque dispõe de condições para albergar um centro de treino e formação. Está localizado numa zona verde e alta, propícia para treinamento. Não é possível nós termos um futebol de qualidade ou qualquer modalidade de qualidade se nós não apostarmos nos novos talentos. E a nossa filosofia é essa: vamos apostar nesses talentos e depois compete a cada uma das federações assumir as suas responsabilidades, portanto, depois da detenção desses talentos. Os materiais para apetrechamento do centro já estão no país e os treinadores já foram identificados. A Orquestra Manga de Ironco apresentou no Conselho da Amadora o projeto Lusofonando, uma iniciativa que juntou no espaço Recreios da Amadora vozes da lusofonia.
A lusofonia num só palco foi o mote para um concerto de música realizado nos Recreios da Amadora, em Portugal. A Orquestra Manga de Roncon apresentou ao público o projeto Lusofonando. Lusofonando começa particularmente com a nossa grande inspiração, que é o professor Agostinho da Silva. Todos nós partilhamos o desejo desta confluência, não é? da lusofonia, dos povos que falam a língua portuguesa. Surgiu este nome porque soa alguma dinâmica também. Lusofonando é um nome curioso, mas soa de facto essa dinâmica. Portanto, aqui não é uma coisa estática. Este concerto inaugural teve lugar no Conselho da Amadora, em Portugal, mas a organização pretende mostrá-lo noutros países da lusofonia. Temos algumas hipóteses, porque ainda estamos a tratar das candidaturas de ir ao Rio de Janeiro, para os 450 anos das comemorações do Rio de Janeiro, e há outros projetos que eu agora não posso dizer, mas que estão na forja. Temos também alguns projetos para Portugal, com algumas câmaras que já estão também falados, e acho que as portas estão abertas porque de facto estamos a falar de pessoas com um grande potencial. Com este projeto, a Orquestra Manga de Roncon pretende mostrar ao mundo o melhor que a lusofonia tem para oferecer. Neste concerto, a organização misturou num só palco ritmos africanos com cante alentejano. E assim concluímos esta edição do Telejornal. Obrigada pela atenção e por terem estado em nossa companhia. Em nome de toda a equipa, boa noite.